Começamos então agora na resolução dessas equações fracionárias. Nesse primeiro exemplo, a gente já vai usar aqueles conceitos de mínimo múltiplo comum que a gente acabou de ver. Então, olha só, temos 1 sobre 3x mais 5 sextos igual a 1 sobre 2x. O legal aqui é a gente sempre pensar, como é uma equação, se nós conseguirmos igualar todo o denominador, isso vai facilitar muito a nossa vida. E para poder igualar esses três denominadores, então dos dois lados da nossa equação, a gente vai precisar encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses valores. Então, olha só, o mínimo múltiplo comum entre 3x, 6 e 2x. Sempre o primeiro passo é encontrar o mínimo entre os números, então o valor numérico do mínimo múltiplo comum. Então nós vamos ter o 3, o 6 e o 2. Dividimos por 2, ficamos com 1, 3 e 3. Dividido por 3, 1, 1 e 1. O nosso valor numérico é 2 vezes 3, 6. Então, o valor do mínimo múltiplo comum, numérico, 6. Agora, o algébrico. Eu tenho x e x. Por mais que o 6 não tenha incógnita, ele pertence a esse mínimo múltiplo comum. As letras são iguais, a gente vai manter a letra no nosso MMC. Então, o MMC geral ficou 6x. Por isso, aqui na nossa equação, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos deixar os dois lados da equação exatamente igual com o nosso mínimo múltiplo comum, 6x. Agora, a gente vai seguir aquele método de resolução das frações, quando a gente vai somar ou subtrair, que a gente aprendeu lá nos números racionais. Nós devemos pegar o mínimo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6x dividido por 3x, se você precisa do rascunho, faz isso aqui, ó. 6x dividido por 3x. X com x, 1. 6 dividido por 3 fica 2. Então, a divisão de 6x por 3x resultou em 2. 2 vezes 1, 2. Mais, agora, 6x dividido por 6. 6 com 6 eliminou, restou x. Então, x vezes 5, ficamos com 5x. A mesma coisa a gente vai fazer para o segundo membro. O 6x dividido por 2x, x com x eliminou, e 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Então, a gente vai pegar o mínimo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Sempre em qualquer fração em que nós queremos adicionar ou subtrair, devemos fazer isso. Igualar os denominadores, fazer o mínimo múltiplo comum, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Depois que os dois lados da nossa equação tiverem, ou que eles estiverem com esse denominador igualado, eu tenho o 6x e o 6x, agora a gente vai pensar que nas resoluções anteriores, lá nos módulos anteriores, nós sabíamos que em uma equação, sempre que você acrescentar algo de um lado e acrescentar essa mesma operação do outro lado, se eu acrescentar 2x e 2x, a minha equação continua equilibrada. A mesma coisa acontece quando a gente retira alguma coisa de um lado e de outro lado. Então, se eu tirar esse 6x desse lado e tirar esse 6x do outro lado, a minha equação continua sempre equilibrada. Então, é isso que eu vou fazer, porque esse denominador, ele acaba só me atrapalhando. Por isso que a gente utiliza o mínimo múltiplo comum, para deixar os denominadores iguais, e no momento em que eles estiverem iguais, a gente pode cancelar esses denominadores. Então, olha só, vou eliminar o denominador, fiquei com 2 mais 5x igual a 3. Agora é uma equaçãozinha normal, uma equação do primeiro grau, fácil de resolver. A gente vai finalizando aqui, dizendo que 5x é igual a 3 menos 2, o 2 estava somando, trocou subtraindo. Então, 5x é igual a 1, x é igual a 1/5. Lembrando que essa é a solução da nossa equação. O x é 1/5. Mas será que essa equação fracionária pode ter como resultado 1/5? Aí a gente vai perceber lá na condição de existência. Se nós voltarmos aqui em cima, para analisar a nossa condição de existência, a gente vai ver o seguinte. Para essa equação, existirão duas condições de existência. Uma para o 3x e outra para o 2x.
Como a gente sabe que esse denominador nunca pode ser zero, a gente vai dizer que esse 3x deve ser diferente de zero. Por isso, x deve ser diferente de zero dividido por 3, então x é diferente de zero. Segunda condição de existência é o 2x. O 2x tem que ser diferente de zero, por isso x tem que ser diferente de zero dividido por 2 deve ser diferente de zero. Condições de existência iguais. X não pode ser zero. Como a nossa solução foi 1/5, o x é 1/5, então está valendo essa solução para essa equação fracionária. Sempre verificando que essa solução nunca pode ser igual à nossa condição de existência. Então vamos parar um pouquinho e retomar aquilo que a gente viu aqui neste primeiro exemplo. E com calma a gente vai ter mais exemplos para aplicar essas equações fracionárias. Então assim, sempre o primeiro passo é verificar se há uma soma. Então se há soma, é necessário que a gente iguale esses denominadores, e isso só vai ser feito quando a gente fizer esse mínimo múltiplo comum. Sempre pelo mínimo múltiplo comum, a gente consegue igualar esses denominadores. Aplicando a regra, que é esse denominador dividido pelo de baixo, denominador, multiplicado pelo numerador, a gente vai ter a organização da nossa equação. No momento em que essa equação estiver organizada e esses dois denominadores, sendo um no primeiro membro e um no segundo membro, estiverem igualados, a gente pode eliminar esses denominadores. Porque ao tirar algo do primeiro e do segundo membro, em que esse algo que foi tirado seja igual, eu não vou estar mexendo na essência da minha equação. Ela continua uma equação equivalente. E assim, eliminando o denominador, facilita muito a nossa resolução. E a gente vai terminar, analisar essa condição de existência e pronto, a nossa equação está resolvida.